Oiê, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e um vídeo super especial porque é um tema que eu amo, maternidade. E esse aqui é um vídeo especial também de Dia das Mães. E hoje nós vamos falar de um assunto, gente, que é realmente a minha realidade, cansaço, né? E às vezes cansaço transborda numa sobrecarga, numa exaustão. Tenho dois filhos, dois meninos, sendo que um deles, o Davi, tem 1 ano e 8 meses e o Levi tem 3 anos. Então, assim, olho do furacão é onde estamos. Eles têm 1 ano e 7 meses de diferença e são bastante enérgicos. Então a nossa vida aqui em casa costuma ser um tanto quanto cansativa. É bênção, é alegria, é uma coisa assim que a gente realmente sempre sonhou. Mas não podemos negar, é muito cansativo. Talvez você está aqui comigo e você não tenha filhos, mas eu sei que o cansaço e a sobrecarga são coisas que acontecem com todo ser humano em diferentes fases da vida, por diferentes motivos. Então, que essa palavra chegue ao teu coração também, tá bom? E, gente, eu queria trazer aqui para vocês um versículo que ele se tornou para mim uma âncora realmente, um bálsamo nos dias difíceis. Eu confesso que às vezes eu tô tão submersa no ciclo de cansaço, de exaustão, que eu me esqueço dele. E quando o Espírito Santo sopra sobre mim, assim, eu lembro dele, cara, é maravilhoso. Que é um versículo de Mateus que diz para nós assim: vinde a mim, quem está dizendo é Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem é essa mensagem? Para os cansados, para os sobrecarregados. Então, se essa é a sua condição, é para você essa palavra. Eu sei que existem várias formas da gente tentar se recarregar, se sentir um pouco melhor, como tomar um banho relaxante, dormir um pouco mais, pedir ajuda, fazer algo que você gosta. Enfim, tudo isso eu acho que tem o seu lugar, é válido. Mas, segundo a palavra, e aqui na minha experiência também, não existe nenhuma forma mais eficaz, mais efetiva do que ir até Jesus com todos os meus fardos e lançar verdadeiramente sobre ele. E eu não tô falando daquela conversa assim: ai, Senhor, me ajuda, ai, Deus, tá tão difícil, né, Pai, ai, canseira. Sabe aquele jargão, aquela coisa que a gente fala, que parece que não chegou para ninguém, a gente simplesmente falou sozinho? Não, mas é quando a gente realmente vai de todo o coração aos pés do Senhor, ainda que a gente fale desse jeito que eu falei aqui agora, não é um problema. O problema é que às vezes nos falta entregar de verdade com todo o coração. E é isso que o Senhor está falando para nós fazermos aqui nesse versículo, ir a Ele com todo o coração. É dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais e eu preciso de socorro. Senhor, tá doendo. Eu estou sentindo mais raiva, eu não estou tendo paciência. É confessar os seus pecados diante daquele que pode realmente te ajudar. É dizer para ele o que você está sentindo e qual ajuda você precisa. Falar: Senhor, isso aqui, ó, é aqui, é aqui, é aqui. Isso é muito poderoso, muito poderoso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando nós oramos realmente com o coração dentro daquilo que a gente está falando, tendo certeza de que aquela oração está sendo ouvida, está sendo recebida, cara, o Senhor, de maneira milagrosa, de maneira poderosa, Ele pode renovar as nossas forças, transformar o nosso ânimo, Ele pode nos revigorar, sabe? Então, às vezes você está em um ciclo com crianças pequenas também, ou talvez os seus filhos sejam grandes, mas ainda te causam preocupação, estresse, você não consegue descansar a sua mente, e você já fez de tudo, e ainda assim as coisas não estão avançando, às vezes você sente que você está mais falhando do que acertando. Talvez o nosso sentimento seja esse, sabe? De exaustão, de ai, eu faço, não dou conta, as coisas estão muito difíceis. Eu quero te convidar a orar, a falar com Jesus. Talvez essa pareça uma mensagem clichê, fraca, boba, mas a verdade é que o básico funciona. O problema é que muitas vezes nós subestimamos o básico e nós não realizamos. A gente vai para todo tipo de mantra, de seita, de técnica, de médico, mas a gente se esquece de dobrar os nossos joelhos e jogar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas angústias. Tem coisas que realmente, irmãs, a gente não vai conseguir fazer com as nossas próprias mãos. Tem coisa, a gente vai até certo lugar. Eu gosto muito de um paralelo que eu li num livro uma vez, e a autora, ela falava que nós somos, como na vida dos nossos filhos, como João Batista. João Batista, ele vem para preparar o caminho para o Salvador. Ele começa a anunciar Jesus antes dele vir, e Jesus vem, e Jesus realmente é aquele que vai salvar, que vai transformar. Em todo tempo, João Batista direciona, ele sabe quem é que vai resolver realmente, ele sabe quem é que realmente vai transformar a história das pessoas, não é ele. O que ele está fazendo é a parte dele. E nós, na vida dos nossos filhos, assim como João Batista, tudo que nós podemos fazer é o nosso melhor. Nós vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos dar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso dinheiro, nós vamos dar aquilo que a gente vai fazer o que precisa ser feito. Né? E muitas vezes isso vai exigir de nós. Nós precisamos nos lembrar que somos falhos, somos limitados e que a nossa força vai até certo ponto. A partir de determinado ponto, só o Senhor pode preencher os nossos filhos, só o Senhor pode transformar. Ele é o único perfeito.
Nós precisamos aceitar o fato de que vamos falhar. E quando isso acontecer, não vamos entrar em pânico. Oh, meu Deus, eu falhei. Afinal, o esperado é que a gente falhe. Mas o ideal, quando a gente falhar, não é que a gente entre num lugar de comiseração e não saia dali nunca mais. Quando a gente falhar, o que é esperado, afinal, somos mulheres comuns, mulheres falhas limitadas, o que a gente deve fazer? Nos arrepender. Nos arrepender e seguir, mudar a rota, deixando para trás tudo que já ficou e avançando para o alvo que é Cristo. Ou seja, buscando ser mais parecida com Jesus. Aqui eu fui mais brava do que eu deveria ter sido. Então agora eu preciso me arrepender diante de Deus, preciso pedir perdão para o meu filho e buscar na próxima vez ser mais parecida com Jesus. Deixando todo o embaraço para trás e avançando para ser mais parecida com Jesus. Não ficar nesse embolo de culpa, de desespero, de comiseração, mas avançar e pegar aquilo que está pesado e lançar aos pés de Jesus. O Senhor deu para nós uma missão muito valiosa. Cuidar de seres humanos reais que possuem almas eternas é algo grandioso. É a maior responsabilidade que alguém poderia ter, né? Por maior que essa missão seja, e essa missão é grande demais. É esperado que a gente não consiga sozinho. É esperado que a gente precise do Senhor em todo momento. E o problema é que a gente quer dar conta sozinho. Irmã, não há livro de maternidade, não há curso, não há técnica, não há nada seja suficiente para nos tornar perfeitos. Não há nada que nos torne tão boas a ponto de não precisarmos mais do Senhor. Nós sempre vamos precisar do Senhor. Nós podemos nos capacitar, nos habilitar, tentar fazer o nosso melhor, ter conversas difíceis com os nossos filhos, fazer o que tem que ser feito. Mas, irmãs, a gente não vai conseguir sozinho. A gente não vai conseguir transformá-los, a gente não vai conseguir salvar os nossos filhos, a gente não vai conseguir controlar tudo. Afinal, eles são pessoas independentes, assim como eu, assim como você. E assim como nós carecemos da graça de Deus, independente do que os nossos pais fizeram por nós, os nossos filhos também precisam das próprias experiências, dos próprios momentos deles com Deus, das próprias histórias com Deus. E isso a gente precisa realmente descansar, a gente precisa confiar no Senhor. Saiba até onde você pode ir, dali em diante, confia no Senhor. Se você está sentindo que está puxado, que está pegando, às vezes você está com um recém-nascido que acorda toda hora, fala sobre isso com o Senhor, peça para o Senhor forças, ou, sabe, fala, Senhor, tá demais para mim, eu sinto que eu não vou aguentar. Conversa sinceramente com o Senhor, eu não sei o que Ele vai fazer, mas a promessa dele é, vinde a mim, todos vocês. Tá cansada, tá sobrecarregada? Vem, tenho para vocês um fardo leve, mas você não vai conseguir receber esse fardo leve se você não vier até mim. Não deixe de usufruir aquilo que o Senhor conquistou para você na cruz. Ele morreu para que hoje você pudesse se conectar com o Senhor, para que você fosse reconciliado, para que você pudesse pedir ajuda a Ele. Você tem feito uso disso? Você tem pedido ajuda a Deus quando o caldo está apertando? Acredite, Deus se interessa na sua maternidade, Deus se interessa nos seus filhos, Deus se interessa nos seus problemas. E Ele vai ser glorificado à medida que você dá lugar para Ele. E os milagres vão começar a acontecer. E você vai testemunhar. E Ele vai ser glorificado. Mas o problema é que nós não estamos dando espaço para o milagre. A gente quer cobrir todos os espaços com a nossa mão, com a nossa inteligência, com a nossa força. E a gente não dá lugar para o Senhor agir. A gente precisa dar espaço para o sobrenatural acontecer. Creia, em nome de Jesus. O Senhor pode, em nome de Jesus, restaurar suas forças nesse exato momento. Amém? Até o próximo vídeo. Eu peço que você comente aqui, curta esse vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para uma mamãe cansada. Em nome de Jesus. Um beijo.